Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadã, o programa que debate comunicação e cidadania. E nesta fase em que nós temos trazido ao telespectador uma série de candidatos ao Parlamento Paulista, nós temos a satisfação de conversar hoje com Luiz Fernando, deputado estadual pelo PT, e falarmos aí sobre a questão da sucessão e uma série de temas que envolvem a política e o dia a dia do cidadão. Luiz Fernando, é um prazer recebê-lo nos estúdios da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. É uma honra para mim, Fernando Treza, estar voltando aqui. Quando a gente fala de candidatura, quero dizer que você é o meu candidato como deputado em Roma, né? Já estou em campanha para você. Muito obrigado. Acho que nós precisamos botar gente séria, né? E quero desde já, publicamente, já lançar oficialmente a sua pré-candidatura. É verdade, não tínhamos relançado, não, até porque a Itália está uma bagunça. E o nosso primeiro-ministro não ficou nem 4 dias no poder, já renunciou. Já renunciou e vai ter uma nova eleição. Vai ter nova eleição. E os ítalos brasileiros vão poder escolher o representante brasileiro para a Câmara Federal, naturalmente, Câmara de Roma, né? E já estou em campanha por você. É uma honra estar aqui mais uma vez. Queria saudar todos os telespectadores. Bem, eu queria começar conversando com você a respeito de um projeto de lei de sua autoria que gerou uma certa polêmica, me parece, eu queria que você justificasse isso, foi vetado pelo governador e vocês estão tentando na Assembleia derrubar esse veto, que é a questão do policial rodoviário que fica escondido para multar a pessoa que está passando acima de determinada velocidade, determinado ponto ou coisa parecida. Queria que você nos contasse um pouco do projeto e da polêmica. Então, é um projeto que nós aprovamos o ano passado na Assembleia Legislativa, com o voto de todos os deputados. A nossa proposta visa o quê? Na verdade, o Código Nacional de Trânsito diz que os radares eles têm que ficar em situação visível, não podem ficar escondidos, né? E os agentes também públicos numa posição que possam ser vistos. E a gente acompanha desde sempre, né? E a isso eu dou o nome de indústria da multa, os agentes escondidos, amoitados, né? Como bandidos. Muitas às vezes você passa na estrada, você vê um policial enfiado ali, parece um bandido que quer dar um bote, que quer pegar alguém de surpresa, né? E a função da multa, ela é educativa, né? O que o cidadão precisa aprender, né, é diminuir a velocidade para coibir os acidentes, né? As rodovias, tecnicamente, algumas delas são pensadas, porque algumas você não entende porque só aquela velocidade, né? Mas, de qualquer forma, o que se criou no Brasil, né, especialmente pela Polícia Militar e pelos agentes que controlam os radares, né, em especial aqueles móveis, é uma verdadeira indústria da multa. Ela não está ali para inibir as pessoas andarem mais devagar. Elas estão ali para pegarem o infrator e multar. Qual é a finalidade disso, senão arrecadatório? E contra isso todos nós somos, contra essa forma. E o meu projeto diz o seguinte, que todos os agentes, especial a Polícia Rodoviária Estadual, ela deve se posicionar ao lado da estrada, de forma visível, nos termos do Código Nacional de Trânsito. E que lugar de policial não é amoitado como se bandido fosse, né? Atrás de árvore, a gente já viu Atrás de árvore. Isso, não, né? É um absurdo o que você verifica hoje no estado de São Paulo e no Brasil. E isso nós apresentamos na Assembleia, foi aprovado por unanimidade. O governador Geraldo Alckmin... Isso que eu ia perguntar, quem vetou? Foi o Geraldo Alckmin ou foi o Márcio França? Não, Geraldo Alckmin, por hábito, ele veta todos os projetos do aprovados... PT? Não, de todos os partidos. Até do PSDB? Os deputados do partido do governador apresentavam, e são muitos os projetos fantásticos, que muitas coisas acontecem de mal no nosso estado de São Paulo,
porque o governador, perdão, é que ele disputa tantas eleições, a tantos cargos, que a gente não sabe, e às vezes eu confundo, você me desculpe, o espectador que me desculpe também, mas o governador Geraldo Alckmin nunca respeitou o legislativo, né? Só sancionava as leis dele, governador. Aqui os deputados do PSDB, do Democrata, dos partidos que sempre estiveram a serviço do governador, poucas vezes a serviço do Estado, mas sempre como serviçais do governador, aprovavam, ele vetava todos, seja do PT, seja do PSDB, seja do Democrata, do PMDB, do PTB, enfim. Todos os projetos aprovados ele vetava. E todos os anos a gente derruba vetos. Né? Ele esperava pela derrubada da própria casa. Exato. E se ninguém falar nada, tá bom. Exato. Se a casa é derrubada, derrubou, eu não posso fazer nada, eu vou ser obrigado a sancionar. É isso? Sem dúvida. Na verdade, este projeto foi aprovado pela casa, vai para a sanção do governador, o governador vetou, isso volta para a casa. A casa, ao derrubar o veto, ela promulga. A própria casa, então. A casa promulga, né, derrubando o veto do governador, e esse projeto será um deles, que estão em prioridades para a derrubada do veto, e com certeza esse veto a casa deve derrubar, porque é um absurdo quando você vê a sua polícia, que deveria estar ali ostensivamente, né, fazendo uma vigilância ostensiva para que o infrator não cometa a infração, né? Portanto, ao ver um policial, respeite esse policial. Essa mesma polícia é obrigada, né, tem metas a bater de multa, fica amoitada, fica numa postura que a sociedade recrimina, né, e o infrator comete a infração e essa indústria da multa traz recursos para o Estado, investir não sei aonde, porque o Estado de São Paulo está quebrado. Então esse projeto teve uma aprovação, inclusive, da imprensa, né, o Estadão, a Folha, Jovem Pan, Quatro Rodas, vários canais, inclusive, que falam do caminhoneiro e tal, aprovaram essa medida, né, e com certeza nós vamos derrubar esse veto e essa lei vai passar a vigorar no Estado de São Paulo. Nada contra a fiscalização, eu acho que é importante a fiscalização, mas com caráter educativo. Eu estou aqui, não cometa a infração. É o policiamento ostensivo. É o respeito ao homem policial. Exato. E não, o que acontece hoje? Aqui, o crime acontece e aparece a polícia. A gente quer que o crime não aconteça. Eu não acho que as multas coibirão. Eu acho que a presença de um agente público, de um policial militar, da Polícia Rodoviária Estadual, na beira da estrada, vai inibir o excesso de velocidade, os excessos que possam ter, né? E, sobretudo, vai diminuir o número de acidentes, o número de infrações de trânsito. Agora, deputado, essa questão, o senhor está nos trazendo aqui algo novo, de que o governador do estado, enquanto era governador, sistematicamente vetava projetos, inclusive projetos tidos como bons da sua própria base. Todos. Então todos os projetos. Então, isso nos remete a uma pergunta: para que então a Assembleia Legislativa? Quer dizer, aí vem outra pergunta. Essa diminuição, essa desvalorização do Legislativo paulista não mostra no nível estadual algo que acontece hoje no nível nacional, que é uma espécie de descrença, fragilidade da democracia brasileira? Porque, veja só, quando a Dilma saiu do governo por conta do impeachment, todo mundo falava intervenção militar. Quando o Michel Temer assumiu, intervenção militar. Agora, nesse período em que nós estamos gravando o programa, os caminhoneiros estão fechando as estradas e o pessoal diz: o Michel Temer tem que receber o impeachment e todo mundo tem que pedir uma intervenção militar. Intervenção militar. Quer dizer, então, o tempo todo a democracia é posta em xeque por uma série de movimentos e questões que abalam a nação e abalam junto a democracia brasileira, que me parece fragilizada. A pergunta que eu lhe faço é: esse tipo de
atitude do governador, na sua opinião, fragiliza ainda mais a democracia brasileira? Sim. Ele que agora concorre ao posto maior da nação, se realmente for candidato, porque dentro do partido dele tem essa briga, se vai ser ele ou se vai ser o Dória, mas se ele for eleito, precisará ser através da democracia, não é isso? Sem dúvida. Na verdade, o PSDB, ao longo da sua história, Fernando Henrique, tão logo se elegeu presidente da República, o sociólogo Fernando Henrique, autor de muitos livros, que falava sobre democracia, sobre a liberdade. Tão logo esse homem se elegeu presidente, ele diga: esqueçam o que eu escrevi. Falou mesmo. Isso é típico, perdoe-me, mas eu acho que estamos aqui para falar a verdade, né? Isso é típico do PSDB. Eu fiquei triste porque eu estudava Ciências Sociais na USP e estudávamos com os livros do Fernando Henrique. Eu falei, pô, mas agora que eu li... Eu, à época, tive um bate-papo com o sociólogo Florestan Fernandes. Sim. Falei... E ele era deputado. Eu falei, deputado, o que o senhor tem a me dizer sobre essa fala do Fernando Henrique? Ele olhou do lado e falou, é um covarde. É um covarde. Ele trocou de lado, ele se vendeu. Isso quem disse foi o grande Florestan Fernandes. Mas assim, sobre a tua pergunta, o PSDB, ao longo da sua existência, ele tem sido um partido que tem lutado violentamente contra a democracia. Ele tem servido, sobretudo, a uma direita, né? Ele tem servido ao capital internacional, tanto que quando o PSDB governou o nosso país, privatizou tudo. Na verdade, privatizar é dar à iniciativa privada a responsabilidade por tocar. Como é um patrimônio público, você vende, né? Isso é uma privatização, né? Passar a responsabilidade. Agora, o que o PSDB privatizou? Privatizou o nosso subsolo, privatizou todos os minérios brasileiros, né? O Fernando Henrique Cardoso não vendeu a Vale do Rio Doce, foi doada a Vale do Rio Doce, tanto que o lucro da Vale do Rio Doce... de moeda podre. Exato. No primeiro ano, o lucro dela foi o valor da aquisição dela, né? O Brasil vem sofrendo isso. Depois as nossas informações através da telefonia, enfim, aonde o PSDB passa, eles não... se eles querem um Estado menor, eu penso diferente deles, mas eu respeito o pensar deles. Agora, eu quero um Estado menor e eu vou dar para o particular algo, né? Então o PSDB tem sido e tem lutado violentamente contra a democracia. O PSDB foi um dos principais artífices do golpe de Estado que houve agora na retirada da presidente Dilma, né? Disseram que ela cometeu uma série de crimes. Eu queria falar com o telespectador, você tem acompanhado algum processo contra a presidente Dilma por um crime que ela tenha cometido? A gente viu já provas e mais provas contra o Aécio. Diariamente a gente vê provas e mais provas contra o Geraldo Alckmin, contra o José Serra, contra o Aloysio Nunes, enfim. Alguém viu uma prova contra a presidente Dilma? E ela foi tirada do governo, né? Pela elite, pela imprensa, pela Rede Globo sobremaneira, pelo capital. Quanto custavam aquelas manifestações? A quem interessava? Quem estava financiando aquilo tudo? Então, assim, eu creio que a democracia do Brasil ela esteja muito fragilizada, extremamente fragilizada, sim. O que a gente assiste é até uma dó, porque muitos jovens e pessoas que à época da ditadura eram novos ainda, não conheceram os terrores da ditadura, as torturas, você não podia pensar, você não tinha liberdade para se reunir. Por exemplo, eu aqui, fazendo esse programa, ao sair daqui eu seria preso. Bem, e eu quero aqui, você chegou a falar na minha questão anterior a respeito de que quem não viveu os anos de chumbo da ditadura não sabe o quão perigosa é esta solicitação de intervenção militar nos dias atuais. E, nesse contexto, eu lhe pergunto se é esse o contexto que lhe permite fazer uma homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes,
dando o seu nome ao Parque da Juventude, onde antes existia a questão do Carandiru e toda aquela carnificina que nós acompanhamos no final dos anos 90, se não me engano, acho que 99, foi feita o tal do o massacre do 111 do Carandiru. E eu lhe pergunto o seguinte: o senhor publicamente professa a fé evangélica, fazendo uma homenagem a uma liderança católica, na minha opinião, tem peso 2. Este projeto já foi aprovado ou não? E se chegou na época do governador Geraldo Alckmin ou do Márcio França? E se tiver sanção, né, é um novo relacionamento do Poder Legislativo paulista com o governador. Porque, pelo que você me contou, via de regra, sempre vetado, né? De todos os partidos. Por favor. Primeiro, assim, eu acho que, por que D. Paulo? Porque ali, né, você explicou bem o que era o Carandiru, né? Era um presídio, o maior presídio do país, onde os direitos humanos ali eram violentados 26 horas por dia. Eu acho que uma pessoa comete um crime e a lei diz como é que ela tem que pagar. Né? As pessoas eram aprisionadas ali, mas, sobretudo, eram tratadas como animais e ali se violava os direitos humanos todo o tempo. Né? Quando você faz esse link com a resposta anterior da ditadura, né? Quem pede a ditadura não sabe o que é ditadura. Quem pede a intervenção militar não sabe o que é a intervenção militar. No período da intervenção militar no Brasil, mas em todos os países do mundo, foi assim na Argentina, foi assim no Chile, todos os países do mundo, acaba a liberdade de todos. E todos aqueles que levantem a voz contra o regime militar, essas pessoas, o que aconteceu ao longo da história? Sumiram ou morreram, né? Eram torturadas, eram violentadas, muitas vezes por pensar diferente. Né? Num regime militar, nós não podemos fazer o que estamos fazendo aqui, nós não podemos nos reunir em qualquer lugar, enfim. E D. Paulo Evaristo Arnes foi um homem católico, um cardeal, uma das principais lideranças religiosas que nós tivemos no Brasil ao longo da história brasileira. Há muitas pessoas que comparam D. Paulo a Gandhi, a Martin Luther King, que de uma forma silenciosa, sem violência, enfrentaram o mal na construção de uma sociedade mais justa, mais humana. E D. Paulo fez isso. D. Paulo, ele enfrentou os militares, ele coordenou uma obra que eu gostaria que todos aqueles que pedem a intervenção militar conhecessem, um livro chamado Tortura Nunca Mais, onde relatavam casos e casos e casos e casos de tortura, de mortes, de desaparecidos. E D. Paulo foi esse baluarte, esse homem que enfrentou no regime militar todo aquele estado de coisas e, sobretudo, né, venceu essa caminhada, conseguimos a abertura e eu apresentei esse projeto ainda sobre o governo Alckmin, mas ele não teve tempo de vetar. Né? Ele, como saiu rapidamente, graças a Deus, do governo, né, ele não teve tempo de vetar. Esse projeto está na mão do atual governador, Márcio França, e eu creio particularmente que esse projeto será sancionado. Acho que o governador já deve estar sofrendo pressões para sancionar esse projeto, sanção da própria Igreja Católica, da Cúria de São Paulo, e se Deus quiser, essa homenagem poderá ser levada a cabo e que dentro de dias o Parque da Juventude, o que está no lugar do Carandiru, possa se chamar Parque D. Paulo Evaristo Arnes. Eu quero aqui, em momentos finais do nosso programa, lhe fazer uma consulta sobre um tema que, na sua forma, não parece polêmico, mas o seu conteúdo tem ali questões que vão ser aí bastante combatidas de parte a parte, que é a questão de você, na Assembleia Legislativa, presidir a frente parlamentar em defesa da pessoa com epilepsia. Então, até aí, é algo meritório e tudo mais. A polêmica
fica por conta do... Aí sim, um grande debate nacional por conta do uso medicinal da maconha contra a epilepsia e outras questões mais, onde ela é, inclusive, já utilizada nos Estados Unidos e em uma série de outros países. Eu lhe pergunto, como é que surgiu isso e como é que realmente a maconha pode ser utilizada? E faço ainda uma pergunta. Você é a favor da liberalização da maconha? Então, primeiro a frente parlamentar da pessoa, do direito das pessoas com epilepsia, por que se dá? A epilepsia não é, por incrível que pareça, não é reconhecida pelo governo brasileiro como uma doença. Então, e o número de pessoas que portam epilepsia é um número muito significativo. Há pesquisas que diz que 5% da nossa população, outras 3%, que fosse 1% da população brasileira, é muita gente. Né? E o Estado não reconhece. Por exemplo, uma pessoa, só quem tem na família um membro com epilepsia, graças a Deus não é o meu caso, mas pode saber a dificuldade que é. Né? O Estado, o povo não sabe o que é isso. Eu já vi gente com crise epilética e um pastor orando para expulsar o demônio. Ele está tendo uma crise epilética, é problema de saúde. Né? Eu já vi pessoas saírem de perto de uma pessoa que estava tendo uma crise epilética, né? Convulsionando. Com uma convulsão qualquer. Né? Esse é um tabu a ser discutido em Brasília, embora hoje a Anvisa já reconheça. Né? Muita gente foi presa ao trazer canabidiol para tratar seus filhos. Eu, particularmente, conheci um testemunho de um caso onde uma criança tinha 63 convulsões por dia. E depois começou a tomar canabidiol, isso caiu para 3 convulsões. Ou seja, a família não tinha qualidade de vida, não tinha vida. E a criança não tinha vida. Hoje, a criança tem vida e a família tem vida. Então, assim, nós estamos trabalhando dentro da Assembleia essa temática. Né? Queria convidar todos os familiares e todos os simpatizantes da temática, psicólogos, médicos, né? E familiares de pessoas com epilepsia, dia 6 de junho, às 18 horas, no auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa, ali no Parque do Ibirapuera, será lançada, presidido por mim, mas com a presença e participação de vários deputados da Casa, essa frente parlamentar paulista em defesa dos direitos da pessoa com epilepsia. É muito importante que nós compremos essa briga. Quero ver, Fernando, se você também nos concede um espaço para que os entendidos da matéria possam estar vindo aqui falar para o teu telespectador, né, sobre a temática. Nós precisamos de quebrar os tabus. Né? Epilepsia é uma doença, poderia ser eu, ser você. Muitos de nós podemos ter na nossa família pessoas que são acometidas desse problema, e como é que nós podemos amenizar e conquistar direitos para esses doentes. A lógica dessa frente parlamentar é essa. Agora, a questão, isso diz respeito ao uso medicinal da maconha, mas não diz respeito à legalização. Sou radicalmente contra. Nós falávamos drogas, em off, né? Eu sou radicalmente contra a descriminalização do uso de qualquer droga. Se você me perguntar, Fernando, e do álcool? Também. O que o álcool ocasiona de malefícios, né, são muito grandes, especialmente porque ele não é controlado. Você não pode vender só um pouquinho e aí a pessoa toma e satisfaz seu gosto. Ela é viciada, tem uma dependência química, né? E tudo que tira o ser humano do seu eixo, para mim, eu particularmente, é uma posição muito pessoal, né? Eu sou radicalmente contra. E o uso recreativo da maconha, sou contra. Descriminalização de qualquer droga. Eu acho que é um discurso equivocado de quem o faz. O Fernando Henrique Cardoso defende a descriminalização da maconha. Conheço vários políticos que também defendem. Eu sou contra, não por princípios religiosos, aí é por questão saúde pública. De saúde pública e por questão da ordem pública. Você, o debate quando está bom, dentro então. de si, você controla, você está dentro da ordem. Toda vez que você sai fora de si,
a ordem já foi para o espaço, e aí você pode trazer uma série de problemas Para o outro. para a sociedade. Por isso eu sou radicalmente contra o uso da maconha de forma recreativa, da mesma forma que defendo que não a maconha, eu já tiro, né? A cannabis ser usada com finalidade de você extrair remédio dela para tratar as doenças que isso possa melhorar. Então, são coisas distintas e eu sou a favor. Deputado Luiz Fernando, eu queria lhe agradecer demais pela sua presença no Mídia Cidadã de hoje e até lhe perguntar se vocês não têm uma confraria ali de Casa Branca, porque é uma cidade relativamente pequena no interior de São Paulo, mas que tem muitos expoentes, como, por exemplo, o Walter Vicione, que é diretor-geral do SESI e Senai, tem o Serafim, que é o presidente da Fundac, tem o seu nome, que é deputado estadual, tem o seu irmão, que é deputado federal, enfim, deve ter uma confraria de Casa Branca, de pessoas importantes de Casa Branca, que eu vou poder adotar um bate-papo com você a respeito do tema numa próxima oportunidade, porque nós estamos com o tempo exíguo. Mas uma alegria sempre poder conversar com você. Eu que queria agradecer, Fernando, volto a insistir, nosso futuro deputado em Roma, né, vai participar de uma disputa daqui a pouco como deputado federal, como deputado de Roma, representando os ítalo-brasileiros. Vou fazer campanha para você, viu, Fernando? Vai ser uma alegria. Treza, né, nosso futuro deputado federal de Roma. Eu que agradeço, quero cumprimentar todos os nossos telespectadores, todos aqueles que acompanham o programa Mídia Cidadã, e vamos discutir essa confraria. Tem mais gente importante. Tem, quem mais menos importante, você tem hoje o Marco Monteiro, que era o braço direito do Alckmin, que era secretário de planejamento. Também em Casa Branca? Ele é de Casa Branca. São várias as pessoas que a gente poderia elencar. Muito bom. São importantes. O menos importante aí sou eu. Imagina. Deputado, e também nem falamos aqui sobre o seu envolvimento com o futebol, porque você foi presidente de um time de futebol que é paixão nacional, né, o São Bernardo, e também fica aí para uma próxima entrevista para a gente falar um pouco sobre a sua experiência no universo do futebol em relação às crianças, que eu sei que vocês têm um projeto muito interessante. Um projeto social que hoje tira mais de 11.500 crianças das ruas através de escolinhas de futebol. Exatamente. Vamos falar sobre isso também numa próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado, deputado. Obrigado, eu que agradeço. Uma alegria. Um grande abraço. E quero convidar você, telespectador do Mídia Cidadã, a continuar ligado na programação da emissora pública que distribui o nosso conteúdo. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.